Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da lição da Escola Bíblica Dominical. Eu sou André Bernardo. Desde já agradeço a sua atenção e quero pedir a sua ajuda para o crescimento desta obra. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para você ser avisado quando postarmos um novo vídeo para você. Nós estamos aqui para trazer estudos bíblicos para você. Dê o like no gostei para o nosso vídeo ser recomendado a mais pessoas aí pela plataforma do YouTube. Deixamos o link da apresentação desta aula no campo de descrição do vídeo para você baixar inteiramente de graça, podendo usar na exposição da sua aula. Então pegue a sua Bíblia, sua revista, a sua caneta e o seu caderno de anotações e vamos estudar. Comentaremos hoje sobre o título da lição número 8, o bom pastor e os pastores infiéis. Palavra-chave da lição número 8, pastor. Grave esta palavra, pastor. Ponto de atenção. As escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Faremos a leitura base da lição número 8 em Ezequiel, capítulo 34, do verso 1 ao 12. Nos acompanhe nesta leitura. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, e todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmo, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas, e as buscarei no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. Comentaremos sobre os seguintes pontos da lição número 8. Primeiro ponto, sobre o rebanho. Segundo ponto, sobre os pastores infiéis. E terceiro ponto, sobre o bom pastor. Introdução. A lição estuda a mensagem do profeta Ezequiel a respeito dos pastores de Israel, o rebanho no Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento. Descobriremos quem são os pastores infiéis, extraindo lições para as lideranças eclesiásticas. E finalmente vamos refletir a respeito da imagem do bom pastor de Deus de Israel, que no Novo Testamento se revela na pessoa de Jesus. Primeiro ponto, sobre o rebanho. Identificar o rebanho nas Escrituras. Ovelhas é um animal dócil e símbolo de sacrifício e redenção, merecendo muita atenção do pastor. A ovelha ouve apenas a voz do seu pastor. É um animal indefeso. Por motivos simples, podem ficar doentes e morrer ou serem presas fáceis de predadores.
A sugestão de leitura encontra-se em Isaías 53, versículo 7. A sua natureza. As ovelhas não cuidam de si mesmas. Elas exigem atenções continuadas de dia e de noite. Até mesmo insetos e parasitas podem causar sua morte. Por isso, no Salmo 23, capítulo 5, fala sobre derramar óleo em sua cabeça. Era uma espécie de proteção contra os insetos e parasitas que poderiam entrar em seus ouvidos e matá-las. A sugestão de leitura encontra-se em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 e 35. O rebanho, o povo de Israel e a igreja do Novo Testamento são identificadas diversas vezes na Bíblia como rebanho. Figuradamente, rebanho é aplicado a Israel por desfrutarem do relacionamento pactual com Deus. A sugestão de leitura encontra-se em Isaías, capítulo 40, versículo 11, e também em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Os pastores. A palavra pastores de Israel se refere aos governantes, pois o sistema político na antiguidade de Israel era teocrático. Significa que as leis eram inspiradas por Deus ou por vários deuses, usando seus representantes na terra para aplicá-las. E não era possível separar o civil do religioso, diferente do que acontece nos estados laicos na atualidade. Significa que o país possui separação entre o Estado e a religião. Lembrando que a Igreja Católica, até a Reforma Protestante, atuava politicamente no Estado. Só com a Reforma houve essa separação. Segundo ponto, sobre os pastores infiéis. Descobrir os pastores infiéis de Israel. O pastor de ovelhas. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. E isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Encontramos na Bíblia 2 exemplos de pastor fiel desempenhando seu trabalho com muita perícia: Moisés e Davi. Êxodo capítulo 3, versículo 1 e Salmo capítulo 78, versículos 70 e 71. Na parábola de Jesus sobre a ovelha perdida, nos revela com ênfase o dever do verdadeiro pastor. A sugestão de leitura encontra-se em Lucas, capítulo 15, do verso 4 a 6, que retrata esta realidade. O que os governantes faziam? Ezequiel, capítulo 34, versículo 2 e 3. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos: proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos seus cidadãos. O profeta traz à luz 3 práticas que não poderiam de forma alguma estar acontecendo. Primeiro, comeis a gordura. Estavam roubando o povo para se fartar, deixando-os na completa miséria. Segundo, vos vestis da lã. Expunham seus luxos enquanto o povo carecia na pobreza. E terceiro, degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Extorquiam o povo, abusando de sua autoridade, em vez de cuidar, proteger. Não se esforçaram em suprir as necessidades do povo, cuidando apenas de si mesmos. O que os governantes não faziam? Não exerciam o cargo pelo qual foram separados para exercer. É triste quando vemos uma liderança ou um governo maltratando o povo que o elegeu. O verdadeiro governante deveria dar a sua vida pelo seu povo, mas não cabe a nós fazer justiça com nossas mãos. Deus é o justo juiz. Como é retratado na verdade prática desta lição, Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Portanto, a impunidade, o abuso, a exploração, o roubo têm prazo de validade com Deus. A sugestão de leitura é 1 Timóteo,
capítulo 2, versículo 1 a 3. As ovelhas dispersas. Vamos fazer a leitura novamente da passagem de Ezequiel, capítulo 34, versículos 5 e 6. Assim espalharam por não haver pastor e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. A consequência das ações dos pastores é desesperadora. As ovelhas estão espalhadas e desgarradas. Trata-se de uma alusão ao cativeiro, sendo a dispersão do povo de Deus decorrente da omissão dos governantes. E ninguém dá atenção nem faz nada para corrigir. O povo estava sendo exterminado e os governantes imersos em seus próprios negócios. Terceiro ponto, sobre o bom pastor. Refletir sobre o bom pastor. O próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca ele mesmo como pastor do rebanho. O Salmo 23 e o discurso de Jesus deixam isso muito claro. Vamos fazer a leitura do Salmo 23 e de João capítulo 10 para compreendermos melhor. Salmo capítulo 23, do verso 1 ao 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. João capítulo 10, do verso 7 a 11. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. A reação divina contra os maus pastores. Pela omissão dos pastores, deixando que as ovelhas de Israel fossem dispersas, Deus se levanta e torna a responsabilidade para si. Eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. Agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores no sentido de castigá-los. A palavra de um profeta se confirma com a palavra do outro, no caso da palavra de Ezequiel e de Jeremias. A sugestão de leitura é Jeremias capítulo 23, versículo 2. Deus faz uma promessa de buscar as ovelhas desgarradas, confirmada em Ezequiel, capítulo 34, versículo 12, e em Jeremias, capítulo 23, versículo 3. O Senhor promete substituir os maus líderes por líderes e governantes que agem conforme os ideais de Davi, não referindo-se ao Messias, mas aos verdadeiros pastores apresentados no Novo Testamento e em nossos tempos. A sugestão de leitura é Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Jesus, o bom pastor. Jesus é o grande pastor das ovelhas. Da mesma forma que Deus vai trazer suas ovelhas desgarradas, dispersas por todas as nações, Jesus está congregando de todas as nações as ovelhas para o seu redil. Este ano de 2022 foi comemorado 74 anos da criação do Estado de Israel, mostrando a todos nós que a promessa de Deus está sendo cumprida, indicando para os que creem que a volta de Jesus está próxima, porque todas as ovelhas dispersas de Israel estão retornando para a sua casa. A sugestão de leitura encontra-se em João, capítulo 10, versículo 11, 14 e 16. O pastor cristão. O bom pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como fez Davi.
Os pastores da nossa atualidade devem seguir os exemplos de Davi e de Jesus. Ser pastor é se entregar totalmente aos cuidados de suas ovelhas. Podem ser muitas ou apenas de sua casa, mas a responsabilidade é a mesma. A entrega é a mesma, não há distinção. Em Efésios, Paulo ensina que o Senhor Jesus concedeu pastores à igreja para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para a sua edificação, orientando no caminho que devem andar, para não se machucarem, para não serem presas de predadores, para não serem infectados por parasitas. Esta é a função de um verdadeiro pastor. Veja a sugestão de leitura em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13. Ainda que alguém considere alguns pastores faltosos na sua maneira de entender as coisas, o melhor é seguir os ensinamentos de Jesus. E a sugestão de leitura está em Mateus capítulo 23, versículo 1 a 4, que nos dá uma orientação em relação a isso. Deus sabe como tratar esses pastores. Cabe a nós orar por eles ao Senhor. E a sugestão de leitura encontra-se em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 a 5, que nos mostra o nosso dever diante de Deus para com as nossas lideranças. Conclusão: o comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos aos das ovelhas. E por essa razão, Deus nos chama nas Escrituras de ovelhas. Por exemplo, as ovelhas dão cabeçadas umas às outras para marcar seu território. Quantas vezes somos afrontados por nossos irmãos sem mesmo saber por quê? As ovelhas competem entre elas. Quantas vezes vemos isso acontecendo no meio do povo de Deus? Irmãos e irmãs competindo para ter a atenção do pastor, esquecendo que devem agradar ao Senhor. Nosso comportamento deve glorificar o nome do Senhor. Nosso relacionamento entre os irmãos deve refletir o amor que recebemos de Jesus. Vejamos Salmo capítulo 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 nos diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Parabéns, você concluiu mais uma lição. Esperamos você na próxima aula de número 9, com o título Gog e Magog, um dia de juízo.